Abra sua Bíblia comigo, se você puder assim, livro de Ezequiel 37. Essa palavra está queimando no meu coração. Está queimando muito no meu coração. Eu ontem, quando fiz mais uma meditação, ontem à noite sobre ela, Deus trouxe muitas coisas. Eu espero não ser aquele que atrapalha a mensagem dos céus, mas possa transferir tudo aquilo que Deus está colocando sobre a minha vida. 37, 1 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou em meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porém tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porém em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei, como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada um a seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram de pé. Formavam um exército, um enorme exército, até aqui. Meu Deus, essa palavra é para celebrar o Senhor. Que palavra dos céus, que poder, que glória! Para oprimir o povo e fazer com que assim o povo voltasse para Deus. Ezequiel se levanta então no meio de caos, porque profetas são erguidos no momento de caos. No momento mais caótico talvez que você esteja passando, no momento de maior dúvida, de maior inconstância, de maior medo, Deus levanta um profeta. E eu quero crer nessa tarde que esse profeta que está sendo levantado não é alguém de fora, é alguém de dentro da sua família, é alguém de dentro da sua empresa. E esse profeta tem o seu nome, porque é você quem Deus está levantando. Sempre em meio ao caos, Deus levanta profetas. O interessante é que nós crescemos dentro do ambiente, entendendo que a mão do Senhor sempre nos leva pelo melhor caminho. E eu creio assim, que a mão do Senhor sempre nos leva pelo melhor caminho. A direção de Deus é a melhor direção para as nossas vidas. O povo estava no deserto e ele caminhava conforme a nuvem se movia, conforme a nuvem andava, a coluna de fogo andava. O povo andava, porque era o melhor caminho que Deus tinha. Isso continua, perpetua-se sobre a nossa existência. Mas o que chama a atenção é que dessa vez a mão do Senhor se ergue e leva este homem no meio de um vale de ossos secos, sequíssimos. Era um lugar de caos.
Era um lugar de destruição, era um lugar de morte, era um lugar onde não havia esperança, era um lugar que visualmente não havia nada que chamasse a atenção, mas Deus o leva pelo Espírito lá. Isso me faz lembrar de quando Jesus, depois logo de ser batizado por João Batista, o próprio Espírito Santo o leva para o deserto para ser tentado por Satanás. Que coisa, não? Nós queremos ser movidos pelo Espírito, nós queremos ser conduzidos pelo Espírito, mas tem lugares às vezes que o Espírito nos leva, que nos chama a atenção. Por que eu estou passando essa dor? Por que eu estou vivendo essa inconstância? Por que eu estou nesse ambiente de morte? Por que eu estou nesse ambiente destrutivo? Por que está dando tudo errado se eu estou fazendo tudo certo? Por que não muda a circunstância da minha vida se eu estou indo na quarta da fé? Se eu estou indo nos cultos, se eu estou buscando a Deus? Que vale é esse? Que ambiente é esse que o Senhor está me levando? Parece que quanto mais eu busco o Espírito, pior fica. Você já se identificou com isso? Às vezes parece que a gente ora, busca, jejua, se consagra e a coisa piora. E aí já vem Satanás dizendo: viu como não adianta? Viu como você está perdendo seu tempo? Viu como isso é balela? A mão do Senhor sim vai nos fazer passar por lugares inesperados. E o profeta reconhece que aquele lugar era um lugar ruim. Mas ele reconhece que foi a mão do Senhor que o levou até lá. Ou seja, lugares bons ou lugares não tão bons quanto nós desejávamos, é a mão do Senhor que nos leva. Por isso que Eclesiastes vai dizer: há um tempo para todas as coisas debaixo dos céus. E se há um tempo para as coisas boas, também há um tempo para as coisas não tão boas. Mas há um tempo determinado para todas as coisas. É cíclico, é estação. E estação passa. Por que passamos então por esses vales? Ora, vales, eles carregam uma conotação na palavra de dificuldade. Tem irmão que você pergunta assim: irmão, como é que você está? Estou no vale, pastor. Não é, pastora? Estou no vale. Passa 2 meses, ei irmão, como é que você está? Eu estou no vale. 5 meses depois, estou no vale. Já deixou de ser ovelha, virou coiote, porque se acostumou no vale. Vale é lugar de transição, irmão. Não se acostuma com o vale, não. Mas o vale, ele é isso, ele indica isso: uma prova, uma escassez, morte, dificuldade. Passar pelo vale, todos nós passaremos. A palavra diz: neste mundo tereis aflições, mas tem de bom, eu venci o mundo. Jesus diz que ele venceu o mundo. Agora, ele não venceu o mundo, pastor Elizabeth, para chegar no céu e dizer assim: viu, sou Jesus, sou filho de Deus, venci o mundo, eu posso, eu consigo, eu sou o cara. Ele não vence o mundo para dizer para a gente: olha, eu venci o mundo, hein, eu sou bom, vocês não vão conseguir. Não, muito pelo contrário. Ele venceu o mundo para nos dar o caminho, o rumo, o destino. Ele está dizendo: se eu venci o mundo, eu em você, nós também podemos vencê-lo juntos este mundo. Não há impossíveis para Deus. Se você gosta de anotar a pregação, marque aí, reconheça que a mão do Senhor é sobre sua vida. Querendo ou não, entendendo ou não, a mão do Senhor é sobre a nossa vida. Quando nós reconhecemos que a mão do Senhor está sobre as nossas vidas, nós já acordamos diferente de manhã. Porque indiferente do que vai acontecer na minha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, a mão do Senhor está sobre mim. Então tudo está indo na direção que Deus tem para mim. E Deus, o que Deus tem para mim é sempre o melhor, é sempre bom, é sempre agradável. Assim como a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Às vezes a gente tem a percepção de que Deus se acordou de mal com a gente. Porque a gente começa a atribuir os nossos problemas e as consequências dos nossos erros a Deus.
E aí a gente acha que Deus acordou mal com a gente. Não está dando nada certo, Deus se esqueceu de mim. Deus me abandonou, Deus não está mais comigo. Parece Gideão dizendo, né? Ai, cadê o Deus dos nossos pais contavam, que faziam grandes feitos? Cadê esse Deus poderoso? Parece que Deus se esqueceu da gente. Parece que Deus está de mal com a gente. Mas tem uma palavra dos céus para que você possa entender isso de uma vez por todas. Deus não está mal com ninguém. Não está mal comigo, nem está mal com você. Toda a ira de Deus foi colocada sobre a cruz do Calvário, sobre Jesus, e lá Ele levou os nossos pecados. A ira de Deus foi depositada lá. Então Deus não tem mais ira para comigo, para contigo. O que Ele tem é aquilo que Jeremias declara no versículo 11 do capítulo 29. Eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Os planos de Deus para nós, eles são para nos darmos esperança e um futuro. Então Deus não está de mal com você. Seja profeta para alguém e fala, Deus não está de mal contigo não, irmão. Falar para outros, não está de mal contigo não, não é Deus isso. Deus sempre vai nos conduzir pelo melhor caminho. Agora, para o profeta ficou um pouco antagônico isso, porque o melhor caminho seria vale de ossos secos. O melhor caminho, pastor, você está querendo dizer que é esse caminho, essa empresa que eu estou, esse patrão que parece Satanás? O melhor caminho seria nascer nessa família ruim, que não tem projeção de nada para o futuro? Esse seria o melhor caminho? Não importa onde você nasceu, não importa onde você está, não importa o que o que está cercando você, o que importa é quem está com você aonde você está. Não importa onde a mão do Senhor me levará, aonde a mão de Deus me conduzir, significa que Ele também está comigo. Então, se Ele está comigo, é o suficiente. Olha Moisés está ali, o povo está indo, Deus vai falando, não, vou mandar os anjos para ir. Moisés fala, não quero os anjos. Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Eu quero a presença. E não tem como ter presença de alguém que não é presente. Presença só tem de quem é presente. E se Deus está dizendo que a presença dele está conosco, é porque Ele é um Deus presente. Davi em Salmos 23 diz assim, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, que vale é esse? De sombra e de morte, eu não vou temer. Por quê? Porque tu, Senhor, está comigo. Então, indiferente do local, pode ser um vale de ossos secos, pode ser um vale de sombra e de morte, se a presença estiver com você, meu irmão, se alegra no Senhor, se alegra no Senhor e continua caminhando, porque se o Senhor está te levando, Ele também está com você lá. Ele não te abandonou, Ele não te esqueceu, Ele não te deixou para trás, Ele não nos tornou órfãos, muito pelo contrário, Ele nos adotou como filhos. O ambiente não interfere, não me fere quando eu estou na presença. O problema é quando o ambiente me fere, quando o ambiente já interfere no meu humor, na minha saúde, nas minhas decisões, porque eu já estou longe da presença. Quando você está na presença, indiferente daquilo ou da escolha que os outros fazem acerca de você, não interfere mais em você. Olha Abraão e Ló. Abraão estava indo com Ló. Abraão tinha a promessa. Ló tinha um encosto. Se encostava no tio. Né? Sabe como é que é? A gente, quando recém casa, glória a Deus pelos nossos sogros e sogras.
que a gente precisa muito dos nossos pais, e principalmente do pai do cônjuge, né? A gente se aproveita um pouco. Alguém se identifica com isso? Tem algum sogro, alguma sogra que tem genro encostado aqui? Amém. Mas Abraão está indo, e chega um determinado ponto que eles crescem tanto, porque a bênção de Deus é assim, ela é sobre você, mas ela alcança todo mundo que está à sua volta. Então Ló estava recebendo da bênção que estava sobre Abraão, e diz que cresce tanto que agora começou a dar briga. E Abraão, como era um homem de Deus, ele não queria brigar. Ai, né? Que já dá outra pregação, né? A gente estava vindo para cá, irmãos. Satanás tomou um homem lá no ônibus e puxou o ônibus para cima do nosso carro. A gente vindo na BR agora, ele puxou do nada, puxou, a gente freou. Eu falei, eu vou olhar para ele, vou olhar para ele, agora ele vai ver, eu vou abençoar ele. Deus abençoe, irmão. Sou homem de Deus, não vou brigar no trânsito. Olha aí. Então ele chega, ele não quer brigar, ele quer dizer assim, vamos resolver isso aqui. Ló, você escolhe o local, a direção que você queira ir com os seus, e eu vou ao contrário. Ló falou, é verdade? Ele falou, é verdade. Ló se achou grandão. Falou, opa, o tio está me abençoando, deixa eu ver. Bateu o olho, viu a campina. Tinha rio, tinha fonte de águas, tinha pastagem para o gado, tinha tudo. Tinha Sodoma e Gomorra também. Mas quando a gente olha pelos olhos carnais, a gente só vê os benefícios, não vê aquilo que espiritualmente vai gerar na nossa história. Ele olha para aquilo e fala, tio, eu vou para lá. Lá vai ser uma bênção para as minhas posses. Esqueceu que tudo aquilo que ele tinha só teve porque o tio é quem era o detentor da promessa. Desonrou o tio e foi pelos olhos naturais. Abraão vai para o outro lado. Mas agora a gente pergunta, por que Abraão, sendo ele detentor da promessa, ele não fala assim, não, o seguinte, eu vou escolher para onde que eu vou e tu se manda daqui e vai para o outro lado. Justamente porque ele era o detentor da promessa. Quem tem a promessa, quem tem a presença, quem tem o Espírito, não está preocupado com aquilo que os olhos naturais podem ver. Não está preocupado com as verdes campinas de Sodoma e Gomorra, não. Ele sabe que indiferente de onde ele estiver, a presença estará com ele, e a presença o fará prosperar indiferente da circunstância. Então o local não importa, irmão. O que importa é a presença. Para de entrar no Instagram e se comparar com alguém. Para de querer se comparar com a família do outro. Essa é a família perfeita. Não, a família que era para você nascer, você nasceu. O tempo que era para você vir na terra, Deus soprou você vir. E Deus quer te levantar ali para ser profeta, para transformar a realidade. Indiferente do local, o que importa é ser conduzido pelo Espírito. Só é conduzido pelo Espírito quem abre mão do direito de escolha. Nós só somos conduzidos pelo Espírito se nós abrirmos a mão do direito de escolha. Porque Deus nunca vai obrigar você a ir em uma direção. Se a gente querer fazer a opção errada, Deus vai deixar. Ló foi para a opção errada, e Deus deixou ele fazer a opção. Nós precisamos abrir mão do direito de decisão, por quê? Porque a nossa carne vai contender contra o Espírito, e o Espírito vai querer nos levar por situações improváveis aos nossos olhos, não cabe, não fecha no cálculo, e a gente vai dizer, não, mas isso não vai dar certo, não tem como. Então a gente tem que abrir mão desse direito de decisão, desse direito de intelecto, e dizer, olha, se é o Espírito que está direcionando, racionalmente parece que não vai dar, mas pelo Espírito eu posso ver um milagre acontecer, então eu vou. Caminhe com uma certeza: o vale de ossos é ruim, é de morte, é de sequidão, é sem esperança, é sem vida, mas se o Senhor me trouxe aqui, se o Senhor me implantou neste local, é porque algo vai acontecer aqui, algo
sobrenatural vai acontecer aqui. É o Espírito quem conduz e é Ele quem altera circunstâncias. Eu estou aprendendo cada vez mais isso. Nós não temos o poder de mudar ninguém. Não é, Juninho? A gente não tem o poder de mudar ninguém. E olha que a gente quer mudar, hein? A gente quer mudar a nossa esposa. A gente quer mudar, né? As mulheres querem mudar o marido. A gente quer mudar os nossos pais. A gente não tem poder de mudar ninguém. Mudanças de realidade são geradas pelo Senhor. Eu sou apenas um instrumento para essa mudança. Mas não somos nós que mudamos. É o Senhor quem muda. É o Senhor que transforma. É o Senhor que faz acontecer aquilo que nós não podemos fazer acontecer. Por isso que quando Deus chega para o profeta e diz assim: eles podem voltar à vida, ele sabia que por ele não podia. Então ele fala: Senhor, só tu o sabes. Senhor, só tu sabes se isso é possível, porque a tua vontade está acima da minha vontade. A vontade do Senhor está acima da minha vontade. A minha vontade pode ser muito bem intencionada, mas se não for a vontade de Deus, não vai acontecer, irmão. Não adianta. A vontade de Deus está acima da minha vontade. Eu aprendi isso com Jesus. Jesus, quando chega no momento de Santa Ceia, está ceando com os discípulos, está alegre. Eles saem com tanta felicidade, porque crente depois que come fica tão feliz, né? Não é, irmão? Não é de noite, eu acabei de almoçar, mas só porque eu estou na igreja com crente já estou com fome, pastor. Eu estou olhando e pensei: nossa, deve ser umas 10 da noite, agora estou com fome. Eles estão saindo, estão cantando um cântico. Aí o Senhor vai orar, deixa os discípulos lá, Pedro, Tiago e João um pouquinho mais para frente. Ele se ajoelha lá, começa a suar sangue, ele começa a falar assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele já sabia o que estava por vir. Mas ele não termina aqui, ele diz assim: porém, Senhor, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Jesus falando: não seja feito como eu quero, seja feito como tu queres. A vontade de Deus está acima da minha vontade. Eles podem viver, profeta. Senhor, tu o sabes. Versículo 4. Então o Senhor disse: profetiza. Profetiza. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Não são as minhas palavras, são as palavras do Senhor. Não é a minha inteligência, é a inteligência que vem dos céus. Não é o meu conhecimento limitado, momentâneo. É aquele que tem o passado, o presente e o futuro em suas mãos. É a palavra do Deus Criador dos céus e da terra, o soberano Senhor dos exércitos. É Ele que abre portas e ninguém as fecha. É Ele quem fecha portas e ninguém as abre. Não é uma palavra qualquer, é uma palavra transformadora, poderosa, potente, vívida. É o poderoso que traz à existência aquilo que ainda não existe. Essa palavra é o seu nome, que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo dela. Eu não falei que tem poder, ele tem todo o poder, todo o poder, todo
todo o poder, todo o poder. Eu não sei qual que é o vale de ossos secos talvez que você está passando, meu querido, minha querida, mas eu sei de um Deus que tem todo o poder, todo o poder, todo o poder, e transforma realidades por uma palavra. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Nós somos chamados para transformar realidades. Deus está levantando uma geração de transformadores de realidades, que agem pelo ó Senhor, Tu o sabes. Ó Senhor, Tu o sabes. Não é como eu quero, mas é como os céus desejam. Não é na minha força, mas é na força do Teu nome, da Tua palavra, da Tua voz. Versículo 5. Assim diz o Senhor, Deus, a estes ossos. Isso é lindo demais. Eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Olha o 6, diz: porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, os cobrirei de pele, porém em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Sabe por que Deus faz nos passar pelos vales de sombra e de morte, nos vales secos da nossa vida? Sabe por que Deus talvez está levando você para uma crise financeira? Sabe por que talvez uma doença tenha cometido a sua família? Sabe por que essas doenças psicossomáticas ficam rondando a sua mente, o seu coração? Sabe por quê? Porque lá na frente, através de você, todos conhecerão o soberano, o poderoso, Deus, Senhor dos senhores. Por isso que nós não podemos nos calar diante das adversidades. Hoje de manhã postei ainda no Instagram, falando sobre medo. O medo tenta nos limitar, nos impedir, nos estagnar. Medo não pode ser um limitador da nossa história. Mas o que eu faço quando eu tenho medo, pastor? Vai com medo mesmo. Maior é aquele que te impulsiona do que aquele que tenta te paralisar. Maior é aquele que te chama para fora do barco e te dá um mar que antes era tempestuoso, sem plano firme para você botar o pé, porque você não anda por vista, você anda por uma palavra. É a palavra que dá chão para você passar no meio das tempestades. Vai com medo mesmo. Mas eu glória a Deus. Deus erguendo mais um profeta, glória a Deus. Versículo 7. Enquanto eu profetizava, ei, quando você abre a sua boca de forma profética nessa terra, a terra começa a se mover. Por isso que não pode chegar na empresa de manhã e dizer assim: não sei nem o que eu vou fazer com esses boletos, minha conta está no vermelho, se junta no clube, irmão. Não pode. Você tem que chegar e falar: eita, boleto aqui, ó, Deus está mandando a providência. Funcionário ruim, Deus está mandando funcionário bom, está restaurando esse, tornando ele bom, né? A família está quebrada, não aguento mais essa casa. Não. Você levanta de manhã e fala: assim como as misericórdias do Senhor se renovaram essa manhã, há uma esperança nova sobre a minha vida, há uma palavra do céu sobre mim. Essa casa vai ser transformada, vai ser um ambiente de adoração ao Senhor. Ei, abaixou de nós. Enquanto você abre a sua boca e profetiza, houve um barulho. Enquanto ele profetizava, houve um barulho. Osso batendo em osso.
se ajuntavam, cada osso no seu osso. Deus é um Deus de organização. Deus sabe pegar as peças desse quebra-cabeça que está todo desmontado da sua história e juntar parte com parte, criar as mais lindas paisagens daquilo que foi destruído por Satanás, daquilo que foi despedaçado da sua vida. Ele consegue juntar pedaço por pedaço. Ele tem uma cola maravilhosa chamada Espírito Santo, que quando ele sela, irmão, nada mais acontece. Ele começa a juntar osso com osso. Enquanto eu faço o que eu tenho que fazer, Deus faz o que somente Ele pode fazer. Porque tem coisas que eu preciso fazer, que eu posso fazer, e Ele me capacita para isso. Se você está aqui nessa tarde, Deus está te capacitando para fazer o que você tem que fazer. E diante daquilo que você tem que fazer e só você pode fazer, Ele faz aquilo que eu não posso fazer e nem você pode fazer. Aquilo que é natural, Ele nos capacita para realizar. Aquilo que é sobrenatural está sobre as mãos dEle. E eu declaro profeticamente sobre a sua história nessa tarde: vai ser liberado sobre você, neste lugar, uma unção específica para você ir e romper aquilo que te prende, aquilo que talvez estava despedaçado. Deus vai reorganizar, reagrupar, trazer à existência novamente. Esses ossos podem voltar a viver. Senhor, só Tu sabes, Senhor. Essa família pode voltar a ser unida. Só Tu sabes, Senhor. Os meus negócios podem ser erguidos novamente. Só Tu sabes, Senhor. E esses sentimentos destruídos, só Tu sabes, Senhor. E esse casamento, Pai, que está assim ruim demais, só Tu sabes, Senhor. A minha saúde está nas Tuas mãos, só Tu sabes, Pai. O filho que se perdeu, Pai, só Tu sabes. Quando eu digo só Tu sabes, eu entrego nas mãos dEle. Profetiza, filho do homem. Então ele me disse, versículo 9: profetize ao Espírito, porque os ossos estavam já com carne, os ossos estavam com tendões, os ossos estavam com pele, os ossos estavam com um corpo formado, estava pronto, mas não tinha vida. Tem muita coisa às vezes que em nós está pronto, mas ainda não tem vida. Porque a vida só vem quando o Espírito vem. Profetize ao Espírito. Diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus. Venha dos quatro ventos, ó Espírito. Sopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como Ele me havia ordenado. Acho que você vai dar uma glória agora. E o Espírito entrou neles. Em nome do Senhor Jesus, o Espírito que está aqui nessa tarde, o Espírito de vida, que traz vida aos mortos, vai passando agora, em nome do Senhor Jesus, e vai trazendo à vida um exército de adoradores, um exército de conquistadores, um exército de homens e mulheres que não param pelo medo, não param pelos olhos naturais, mas avançam, porque a mão do Senhor os conduz. Louvor, pode subir, louvor, vem comigo. Glória a Deus. Essa tarde é uma tarde, eu falei para a pastora Elizabeth, falei: pastora, eu estou queimando num mover profético nos últimos dias. Em nome de Jesus. Deixa eu declarar algo para você muito sério. Eu estou sobre o altar. Aquilo que até hoje estava morto vai ressuscitar em você hoje.
Eu não sei se diz a respeito aos seus sonhos, eu não sei se diz respeito às suas promessas, eu não sei se diz respeito ao seu chamado, eu não sei se diz respeito à sua família, eu não sei se diz respeito à sua empresa, eu não sei ao que diz respeito, eu nem preciso saber, o Senhor sabe o que é, o que está relacionado, o que importa é uma palavra que vem dos céus, esse Espírito de vida que está aqui, vai ressuscitar você hoje, meu irmão, vai restaurar. Eu não sei até hoje o que estava condenando você, eu não sei qual era o dedo acusador que estava apontado para a tua cara, dizendo que você não podia mais, você não valia mais nada, você não tinha mais jeito. Olha o seu pecado, olha o seu passado. Ei, do seu passado, diz o Senhor, eu não o lembro mais. Haverá restauração sobre a sua vida. Fique de pé onde você está, eu quero orar com você essa tarde.